Hoje nós vamos ler uma palavra que está em Lucas, capítulo 5. Às vezes eu fico meditando nas mensagens que eu trago e eu falo com Deus: Deus, a minha mensagem ela está muito repetitiva. Mas uma coisa eu quero, Deus, eu quero falar aquilo que o Senhor deseja através da minha vida. Se eu abrir o celular, eu vou ter infinitas mensagens de todos os temas que eu desejar. Mas eu não quero aquilo simplesmente que eu desejo na minha carne. Eu quero aquilo que Deus coloca como desejo dele em mim, através da minha vida. Então, a minha caminhada com o Senhor sempre foi assim, muito simples. Muito simples. Eu busco fazer aquilo que o Espírito Santo me instrui. E eu entendo que quando Deus está ministrando as mesmas mensagens, é porque Ele vê a nossa necessidade de ouvir e ouvir e ouvir a palavra. Ainda que seja ministrando uma mesma mensagem, que sempre vem de uma forma renovada. Amém? Lucas capítulo 5. Versículo 1. Amém? Todos encontraram? Você que está em casa, pegue sua Bíblia, abre a palavra de Deus. Vamos ler então, aqui como corpo de Cristo, todos nós vamos estar acompanhando. E diz assim: e aconteceu que, apertando-o a multidão, para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram um sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Amém. Essa é a tua palavra, Pai. Obrigada. Nós somos gratos pela tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Essa palavra traz ao meu coração como Deus tem trabalhado na minha vida, para que eu me torne
uma pescadora de almas. Pedro, ele diz a Cristo: pela tua palavra eu lançarei as redes. Eu lembro de quando eu vim para esse ministério, o pastor Giovanni, ele declarava palavras sobre a minha vida. Ele me chamava de pastora Isaura. Isso nos primeiros dias que eu ia à igreja. E eu ficava confusa muitas das vezes com essa palavra que ele lançava sobre mim. E às vezes eu tinha medo de falar amém. Eu tinha medo. E eu pensava: pastora Isaura, isso é muito forte. Isso remete a mim muita responsabilidade. Isso traz ao meu coração um certo temor, porque será que eu dou conta disso? De ser uma pastora? De assumir tal posição? Mas mais que isso, tal responsabilidade? E eu, na verdade, nunca me apeguei ao título. Eu nunca me apeguei ao título. O título para mim é algo que está muito em segundo plano. Muito em segundo plano. Está tão em segundo plano que quando alguém pronuncia essa palavra a mim, hoje eu busco aceitar com leveza o meu coração, entendendo e vendo quem eu sou em Cristo. Quem eu sou. Porque o título simplesmente, para mim, ele não vai passar de um rótulo. Apenas um nome. Mas eu prezo muito por aquilo que se exige desse nome. Pastor. Pastora. E aí eu já prefiro me ver como uma pescadora de almas. Eu prefiro mais esse título, uma serva. Então, muitas das vezes, quando eu estou diante de situações onde as pessoas dizem: Isaura, você é uma pastora, você trabalha na igreja, você está à frente. Então, eu sempre falo: eu sou uma serva de Deus. Se você quiser me chamar e me ver como uma pastora, amém, mas eu me vejo como uma serva. E o verdadeiro pastor, o verdadeiro ganhador de almas é aquele que se vê como servo. Porque se ele não se encaixa nesse lugar de servo, pode ter certeza, ele vai apacentar para si mesmo. Ele não vai chegar ao objetivo, ao propósito de Jesus. Hoje, antes de começar o culto aqui, o Pablo estava falando sobre isso. Sobre viver uma vida com propósito. Sobre viver uma vida de forma intencional. E o pescador de almas, ele se posiciona de forma intencional. Porque aonde ele está, ele tem a visão de pescar. Esse é o pescador de alma. Esse é o verdadeiro pastor. Esse é o verdadeiro servo. Aonde eu vou, não importa o lugar, não importa a situação, não importa o tipo de pessoas quais eu estou, ali é um lugar propício para eu lançar vara e pescar. Então eu busco essa visão na minha caminhada. E quando eu lembro lá atrás, eu tinha 20 e poucos anos de idade, quando eu conheci essa igreja, quando eu conheci os pastores. Quando eu olho lá atrás e eu
sinto a forma como eu recebi aquelas palavras. Havia um certo medo dentro de mim, havia. Mas de certa forma eu abracei aquelas palavras para mim. E eu falava em silêncio com Deus. Deus, se o Senhor quiser, eu posso. Eu posso ser, sim, uma pastora. Eu posso, porque se eu aprender a servir, eu vou conseguir pastorear. Porque eu entendo o que é isso. Eu sei muito bem que se eu depender da tua palavra, eu vou conseguir pastorear. E pastorear muitas das vezes, igreja, não significa você ganhar uma multidão de almas. Pastorear significa você nunca perder a alma de vista. Não é ganhar multidões e multidões e multidões, mas é o seu coração nunca perder a paixão pela alma. Você nunca perde ela de vista. Porque o ser apaixonados por alma é o combustível que faz você levantar de manhã. É o combustível que faz você deitar no seu travesseiro com paz. É o combustível para a sua fé quando o mar se agita na caminhada. E muitas das vezes vem tempestades que muitas das vezes eu cheguei a pensar: a minha carreira agora, será que suporta isso? A minha carreira de serva, a minha caminhada de obediência, a minha caminhada de renúncia, será que suporta isso agora? Os discípulos, aqui ainda pescadores de peixe, depois de trabalhar uma noite inteira, eles estavam cansados. Eles estavam se sentindo sobrecarregados. Uma noite inteira de trabalho. Eu não sei como é pescar peixe no alto mar. Mas eu imagino que é um trabalho muito árduo. Eu imagino que é um trabalho onde se exige muita habilidade. Aonde a unidade um com o outro faz toda a diferença. O equilíbrio. Eu fico imaginando esses pescadores dentro do barco, lançando redes, lançando e puxando, lançando e puxando e nada pescando. Em muitos momentos da nossa vida são assim. A gente lança as redes e parece que a gente não está pescando nada. E aquilo muitas das vezes traz muito cansaço. Muitas das vezes traz frustração. Jesus, ele via tudo que estava no coração desses homens. Além de cansaço, eu penso que havia muita frustração. Quem quer trabalhar e não ter resultado? Todo mundo que trabalha assalariado espera o seu salário no final do mês, não é verdade? Esses pescadores também esperavam trazer aquilo que eles precisavam: peixe. Todos nós temos necessidades físicas, mas todos nós também precisamos de necessidades espirituais. E Jesus aqui estava trazendo para eles a necessidade física, mas a necessidade espiritual. A necessidade espiritual é a única coisa na nossa vida que vai fazer
nós termos todo dia provisão física. Se você só trabalha por uma provisão física, existem coisas na sua vida que você não vai conseguir romper. Não vai. Vai ficar pelo meio do caminho. Eu falo isso falando de experiência da minha vida. Quem aqui nunca perdeu alguma coisa? Quem aqui já não teve vontade, desejo de desistir de alguma coisa? Eu já desisti de algumas coisas. Vou citar aqui hoje. Exemplo. Eu vivi 11 anos de um casamento. Desisti do meu primeiro casamento. Mas de uma coisa eu não desisti: da alma do meu ex-marido. É aí que se encaixa o plano e o projeto de Cristo na nossa vida. Por que que o meu primeiro casamento não gera frustração na minha vida mais? Porque eu aprendi que o principal de Deus é o meu espiritual. Eu posso ter perdido 11 anos de uma história, de uma vida a dois, mas eu não perdi o principal dessa história, porque eu nunca desisti da alma do pai da minha filha mais velha. Nunca. Eu posso ter tido decepções nesse primeiro casamento. Por algum momento da minha vida eu posso ter me sentido frustrada por não ter dado certo. Entendendo que eu não tinha o principal para lutar, para continuar trabalhando, para continuar lançando as redes sobre aquele primeiro casamento de 11 anos. Eu não conhecia Jesus. Eu não tinha Jesus como eu tenho há 17 anos. Eu conhecia Jesus de ouvir falar, como eu ministrei aqui na quarta. Mas dos meus olhos ver Ele, eu não o conhecia dessa forma. Quando os nossos olhos veem Jesus, Ele traz renovo sobre a nossa vida. Nós nunca vamos vender as redes. Nós nunca vamos colocar as redes num canto e falar assim: não preciso mais delas. Observa-se aqui na palavra que Pedro, no versículo 2, e viu estar 2 barcos juntos à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Nunca despreze suas redes. Nunca coloque suas redes num lugar escondido. Nunca venda elas, nunca troque elas por nada. Porque você precisa delas na caminhada. No meu primeiro casamento eu não tinha as redes. Eu não tinha. Pela tua palavra, eu vou lançar as redes, Jesus. É porque o Senhor está falando que eu devo voltar ao mar e lançá-las de novo. Uma outra coisa que eu deixei para trás, uma faculdade de administração. Comecei, tranquei a matrícula e nunca reabri. É uma coisa que eu deixei para trás. Isso causa frustração no meu coração? Não. Não causa. Sabe por quê? Por causa das palavras que eu recebi quando eu vim para essa igreja. Deus trabalhou na minha vida essas palavras.
E Ele separou para a minha vida aquilo que eu deveria viver. O fato de eu não ter uma faculdade concluída não frustra a minha vida em nada. Porque eu entendo que Deus tinha outros propósitos para mim. Não porque eu não tinha redes mais para lançar. Eu já tinha redes para lançar. Se eu quisesse reabrir minha faculdade lá no Espírito Santo, trazer para cá, continuar fazendo aqui, eu poderia. Mas eu entendi que não era isso que Deus queria para mim. Talvez na caminhada eu tenha tomado algumas decisões também de mim mesma que não permitiram que essa faculdade acontecesse. Mas ainda assim, eu não me frustro por essas coisas. Quando Jesus está dentro do barco conosco, as coisas mudam. Quando nós estamos lançando as redes, trabalhando, nos sentindo fadigados, nos sentindo sobrecarregados, sem prazer, sem alegria, é porque Jesus está no barco com a gente. Observa-se aqui que Jesus entra no barco. E depois que Jesus entra no barco, tudo acontece de uma forma diferente. Quando Jesus entra no barco da nossa vida, por mais que você deixe algumas coisas para trás, não vai haver frustração no seu coração. Pela palavra dele, você vai conseguir chegar a concluir os propósitos e os planos que ele tem para a sua vida. Eu estou falando de coisas aqui hoje que muitas pessoas não conseguem, não têm coragem de falar. Talvez as pessoas poderiam dizer assim: ah, Isaura, mas você casou de novo, glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso mesmo. Deus me deu a oportunidade de refazer uma nova família. Mas só eu sei, na minha caminhada, as lutas que é manter uma família de pé. Assim como você que trabalha, que tem o seu emprego, você sabe as lutas que você tem para ir todo dia para o seu trabalho. A minha história de vida não é diferente da de ninguém aqui. Não é diferente. Relacionamento, matrimônio, relacionamento, filhos, relacionamento com pessoas. Mas tem uma coisa, se nós não valorizarmos isso, pessoas, nós nunca vamos nos tornar pescadores de almas. De tudo na nossa vida, valorize pessoas. Valorize seu esposo. Valorize sua esposa. Valorize os filhos que Deus te deu. Ele pode ter 1001 defeitos, mas valorize. Sabe por quê? Porque ele é o fruto do vosso ventre. Deus gerou ele dentro de você. Deus uniu duas pessoas para serem uma e gerar esse fruto. Não desista. Não desanime. Ainda que muitas das vezes essa pessoa que deveria causar alegria em você tem causado tristeza, tem te dado trabalho, tem te causado preocupações, ainda assim, continue lançando as redes sobre ele, continue abençoando ele, continue crendo que ele é um homem, uma mulher de Deus. Não desista das coisas que Deus te deu. Deixa Jesus entrar no barco da sua vida. Valorize o casamento que você tem. Aprenda que você num casamento não precisa só de pão físico.
Você precisa de pão espiritual. Olhe para o seu marido, olhe para a sua esposa como uma alma, que você é responsável por ela, para alimentar espiritualmente. Muitas das vezes no nosso relacionamento, nós só queremos o físico. Nós estamos muito mais ligados à nossa necessidade física do que à necessidade espiritual. Quantas vezes eu, como esposa, eu abençoo a vida do meu marido, declarando palavras de bênção sobre a vida dele, declarando que ele é mais que um vencedor nas suas deficiências, nas suas fraquezas. Aonde está o seu lançar as redes sobre a vida dele? Palavra, pela palavra de Jesus, pelo olhar de Jesus. Do mesmo modo, os esposos, aonde está o seu trabalho espiritual pela vida da sua esposa? Em que momento do dia você lembra dela e fala: Senhor, abençoa a minha casa, começar pela minha esposa, a mãe dos meus filhos, a minha disjuntora, a minha companheira, que labuta comigo todos os dias, que está comigo na alegria, mas está comigo nos dias mais difíceis da minha vida, que está comigo quando eu estou com a minha vida financeira bem resolvida, mas que está comigo também quando está faltando. Lançar as redes sobre a família de um modo geral, não só sobre os filhos, mas também sobre os pais, os irmãos. Eu não sei se você tem uma família como a minha, mas a minha família é uma família que precisa muito de Cristo. E quem vai lançar as redes? Quem vai se colocar num lugar como servo, para declarar: eu e a minha casa servimos ao Senhor? Paulo diz a Timóteo: Timóteo, não despreze as orações que eu fiz pela sua vida com imposição de mão. Timóteo, não abre mão, Timóteo, daquilo que eu declarei sobre a sua vida. Lendo Timóteo 1 e 2, a gente vê que ali Paulo está se despedindo daquele discípulo. Um discípulo que andou junto com ele, que sofreu as aflições de Paulo. Sofre as minhas aflições, Timóteo. Não despreze as minhas cadeias, Timóteo. Faz valer o que eu orei com imposição de mão sobre a sua vida. Quando alguém ora pela sua vida, igreja, recebe as palavras de vida eterna quando alguém ora por você. Quando a palavra de Deus está sendo ministrada no altar, recebe ela. Quantas vezes eu vim nesse altar e me humilhei aqui e falava: Deus, me ajuda. Me ajuda no meu desânimo. Me ajuda nas minhas angústias, Pai. Continua operando em mim o plano de salvação, porque se eu desistir desse plano de salvação, pessoas vão desistir comigo. A responsabilidade, igreja. Quando você desiste, quando você não tem uma necessidade espiritual, e a maior dela é almas. É alma. Você acaba desistindo do plano de salvação. E quando você desiste do plano de salvação da sua própria vida, pessoas ao seu redor também vão desistir.
Porque elas vão ver que o Jesus que você manifestava não é forte o suficiente. Mas não é porque ele não é forte, é porque você não deixou ele ser forte suficiente para te levantar e te manter de pé. Se eu desisto, a minha casa desiste. Ao redor de mim, as pessoas, eu quero dizer no âmbito geral, no trabalho, na minha vizinhança, na minha igreja, pessoas vão se espelhar no meu fracasso. E eu não admito isso. Eu sou uma pessoa, para a glória de Deus, eu até hoje desisti de poucas coisas na minha vida. Poucas coisas. E o maior motivo que me impulsiona é não admitir Jesus como um fracasso na minha vida. Jesus, ele morreu naquela cruz por mim. Ele morreu. Ele deu a vida dele por mim. Mas ao terceiro dia ele ressurgiu da morte. Ao terceiro dia ele ressurgiu da sua humilhação. Ele ressurgiu para declarar para Satanás que ele vence a morte. Ele vence. E que Satanás não é dono de nada. Nem mesmo das chaves que abrem e fecham o inferno. Jesus tomou posse dessa chave. E quem manda no inferno é Cristo. Eu não desisto. Eu glorifico a Deus. Porque eu não desisti. Desde o dia em que eu o conheci. Eu luto e trabalho para manter sobre a minha vida as palavras de bênção que já foram declaradas sobre mim. Pela minha palavra, Pedro, volta e lança as redes. Colocou Jesus no barco, deixa ele dentro do barco. Pedro e todos os pescadores tiveram que sair primeiro do barco, para depois Jesus entrar. Nós temos que sair. Nós temos que sair e deixar Jesus ocupar o palco da nossa vida. Ocupar a direção. Se assentar no lugar onde ele precisa. Muitas das vezes nós queremos dirigir o barco da nossa vida, comandar o barco da nossa vida. Só que aqui Jesus mostra que depois que os pescadores saíram, é que ele entrou dentro do barco. Porque quando ele está dentro do barco da nossa vida, ele é que comanda. Ele é que dá as instruções. E a instrução para nós vai ser sempre: lance as redes. E eu vou te ensinar a ser pescadores de homens. Quem se dispõe a ser pescadores de almas? Se você estudar a vida desses que foram chamados para serem discípulos, a maioria deles era pescador de peixe. Eu imagino pessoas muito simples. Os próprios estudos comprovam isso. Eram pessoas simples, pessoas sem leitura, pessoas sem conhecimento. Aqui está cheio de pescadores de almas. Está cheio. Não é título, mas é o que você recebe e guarda no seu coração.
Seja um ganhador de alma. Se permita a isso. E você nunca mais vai desistir de mais nada. Se alguma coisa te frustra, que ficou lá no passado, isso não vai frustrar mais você. Se você perdeu alguma coisa que seja lá no passado, se você perdeu a sua dignidade por causa de algum ato que você cometeu, se você perdeu a oportunidade de fazer uma faculdade, se você perdeu uma oportunidade de emprego, se você deixou passar uma oportunidade de ser bênção na vida de alguém, nada disso vai te frustrar mais. Porque você tem dentro de você uma necessidade espiritual. Você não vive só por necessidade física. Pão, trabalho, conquistas. Tudo isso é bom, tudo isso faz parte. Mas tudo isso tem propósito. Quando você coloca na frente de tudo isso a sua necessidade espiritual. Ganhar almas. Quando você tem um olhar espiritual, de que o lugar onde você trabalha ali é um mar. Um mar agitado, de muitos desafios para você romper. Se você é um empreendedor, faça da sua empresa um lugar para você ganhar almas. Se desprenda da religiosidade, se desprenda de títulos. Seja você em Cristo. Seja. Se você trabalha nas escolas, faça ali o seu lugar para ganhar almas. Faça da sua casa. Quantas vezes dentro de casa a gente está tão agitada? Nós estamos mais como Marta dentro da nossa casa do que Maria. Faça como Maria fez. Se desprenda da agitação, se desprenda um pouco dos afazeres, se prostre aos pés de Jesus. Observe Ele, preste atenção no que Ele está falando. Tenha prazer de estar com Cristo dentro da sua casa. E traz doçura, traz tranquilidade, traz paz para dentro do seu lar. E aquilo que está difícil, aquilo que está cansativo, frustrante na sua vida, vai ficar diferente. Porque Jesus está ali. Talvez você tenha passado dias onde você não tem tido prazer de ir para o seu trabalho. Antes de ir para o seu trabalho, chama Jesus para ir junto. Para Ele ser aquele que vai ajudar você a lançar as redes. E lançando elas com Cristo, você pode ter certeza, o milagre vai acontecer. Quando nós estamos com Jesus, os milagres acontecem. Todo dia a gente tem milagre para contar. Sabe por quê? Porque você vive uma vida intencional, espiritualmente dizendo. Em todo lugar e hora, você vê a oportunidade de lançar rede. Usufrua e aproveite o máximo do tempo que você ainda tem.